Beleza, já estamos no ar. Bom, primeiro, eu sou o Vitor Scaletti, sou aqui da área de macro institucional da XP. Estou aqui com o Braulio Borges, a gente recebe hoje, e o Vitor Vidal também é do nosso time de economia. Vitor, você quer apresentar nosso convidado hoje? E aí depois a gente vai para uma apresentação inicial e um bate-papo. Claro. Boa tarde, obrigado, Vitinho. Sou Vitor Vidal, economista aqui do Research da XP. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal com o Braulio Borges, que recentemente fez um estudo muito interessante que foi divulgado no Valor Econômico na última sexta-feira, tentando mensurar os impactos da PEC 45, que é basicamente a reforma tributária sobre a economia brasileira. Então, o Braulio Borges é economista sênior da LCA Consultores, também é pesquisador associado do IBRE da Fundação Getúlio Vargas, tem um vasto conhecimento acadêmico, macroeconômico, conhecido por todo o mercado, escreve com certo costume para Valor, Estadão, certas plataformas relevantes. E eu acho que essa é a minha deixa, Braulio. Eu acho que seria legal você dar um pouco do overview desse estudo, que foi muito interessante, muitos clientes se interessaram, a gente leu no detalhe esse estudo que você fez para o Centro de Cidadania Fiscal, que é basicamente quem está relatando a PEC 45. Então, acho que com isso eu deixo você continuar, Braulio. E muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, pessoal, eu que agradeço aí a oportunidade de poder estar participando dessa conversa, né? E eu vou, então, tentar fazer uma breve introdução, discutindo os principais pontos, e depois a gente faz um bate-papo mais fluido logo em seguida, né? E começando logo pela discussão de reforma tributária, uma breve introdução, já se discute reforma tributária no Brasil há pelo menos 30 anos, E a gente sabe que por vários motivos, principalmente questão federativa, disputa entre os estados, quem perde, quem ganha, isso sempre acabou sendo o principal impeditivo para que essa agenda andasse, mas não somente, tem outros aspectos que também acabaram evitando que, de fato, a gente reformasse nosso sistema tributário. Então, não é uma discussão nova, me lembro de há mais de 10 anos atrás, quando o Bernard Api, que hoje está lá no Centro de Cidadania Fiscal, fazia parte da equipe econômica lá, 2008 e 2009, me lembro de estudar a proposta que ele estava querendo colocar naquele momento, que tinha IVA federal, IVA estadual, imposto sobre varejo, enfim. E, obviamente, depois essa proposta foi evoluindo. Então, esse é um primeiro ponto. Já se discute isso no Brasil há muito tempo. Outro ponto, antes da gente entrar na discussão mais específica da PEC 45, é que a gente tem que lembrar que quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no Brasil tem várias reformas tributárias em discussão. O que a PEC 45 ataca é o sistema de tributação indireta. A tributação sobre consumo, a tributação só sobre bens e serviços consumidos pela população. O Vidal tá se mexendo também. Só um minutinho. Eu acho que foi o Braulio. A conexão já volta. Daqui a pouco ele volta. A gente brinca aqui que tem que ser igual radialista ao vivo, quando cai o... Não deixa a bola cair, a gente alguma coisa. Mas eu acho que quem não está também acostumado com esse tipo de problema na pandemia, porque usou pouco essa ferramenta do Zoom. Não, mas tranquilo, vou dar um minutinho que geralmente volta. Tem sempre esse delay, É engraçado. Deixa eu mandar uma mensagem para ele. Ele voltou. A gente ouviu até os tributos indiretos. Esse era o meu temor, enfim, da discussão na internet. Mas, enfim, vamos lá. Então, na tributação direta tem essa questão da guerra fiscal global, dos IRPJs, como eu vinha dizendo, levando os países, gostem ou não,
né, disso, a se adaptarem a isso, né, e o Brasil está fazendo essa discussão mais recentemente também, né, obviamente que isso demanda uma perda de arrecadação, você tem que compensar em algum lugar, né, a restrição número 0 para qualquer reforma tributária no Brasil hoje é manter a carga tributária agregada constante, né, infelizmente, hoje não existe espaço para reduzir carga tributária no Brasil, né, pelas questões, né, de solvência fiscal, né. Talvez lá na frente, né, a gente possa ter algum espaço, mas hoje esse espaço não existe. O que existe é espaço para realocação de carga, né, entre bases de incidência, né, para você melhorar a eficiência, enfim. Então tem esse tema de reforma de tributação direta, tem o tema de tributação sobre patrimônio, tem vários temas distintos de reformas, né, e o que eu vou abordar hoje especificamente, né, que é a PEC 45, né, tenta endereçar, é a reforma da tributação indireta, né. Óbvio que por questões de equilíbrio geral e também economia política, né, existe uma certa sobreposição entre essas agendas, né, de reforma tributária, né. Então, por exemplo, né, só para citar um exemplo, na PEC 45, né, a estimativa lá do pessoal do CECIF, né, é que a alíquota neutra desse novo IVA, né, do IBS, melhor dizendo, caso seja uma alíquota única, a alíquota neutra vai ficar entre 25% e 27%. Né. Só que essa alíquota neutra vai depender, por exemplo, se ao longo da tramitação da proposta no Congresso, se você vai sair de lá com uma alíquota única. A gente olha a experiência recente da Índia, né? A Índia, né, em 2017, criou o GST, né, Good and Service Tax, também é um IVA, né, substituindo vários tributos, né, estaduais, uma bagunça também, né. A proposta original era de uma alíquota e acabaram saindo com 5 ou 6 alíquotas, né? E se você sai com várias alíquotas e alíquotas mais baixas para alguns setores, a gente já vê esse tipo de movimentação hoje no Brasil, naturalmente a alíquota, né, da maior parte dos tributos não vai ser mais de 25, 27, talvez tenha que ser maior do que essa, né? Então, outra discussão, se você quer, né, um dos temas de reforma tributária no Brasil é desonerar a folha, né, principalmente a contribuição patronal, os 20%, que acabam, né, prejudicando muito a competitividade, né, da mão de obra formal no Brasil. Né. Dada a restrição de manter a carga, você tem que arranjar isso em outro lugar. Né. Uma das possibilidades é que a alíquota neutra do IBS, né, seja de 30%, 33%, por exemplo, né, para você compensar a perda de arrecadação que teria, isentando, por exemplo, as empresas de pagar os 20% de contribuição patronal. Né? Então, esses são só alguns exemplos de como essas várias agendas de reforma tributária, embora elas sejam, né, distintas em termos da discussão de base de incidência, né, e mesmo da natureza de cada um desses tributos, no fundo, por razões de equilíbrio geral, dada essa restrição 0, né, de que a carga tem que ser mantida constante, e dada a própria economia política, né, onde você tem que ceder em algum lugar, né, para conseguir avançar em outro. Então, por essas razões, né, essas agendas acabam tendo uma certa sobreposição. Né? Então, talvez a gente veja isso acontecer na prática e na tramitação, né, da PEC 45 e mesmo da PEC 110. Né? O foco aqui é a PEC 45, que tem origem lá na Câmara, mas a PEC 110 é muito parecida com a PEC 45, tem algumas diferenças, mas elas são bem similares, né, e é uma proposta que já vem sendo discutida há um pouco mais de tempo, né, no Congresso. Então, tem toda essa introdução, né, sobre a discussão mais genérica de reforma tributária, e agora eu já passo mais especificamente para apresentar alguns, né, dos principais insights desse estudo que, né, oficialmente foi divulgado semana passada. Então, o que eu tentei fazer ali? Longe de querer captar todos os efeitos, né, da reforma tributária, né, tem várias maneiras de tentar se medir isso, mas o principal ponto que que eu quis abordar, né, foi uma visão um pouco mais macroeconômica, né, com alguns aspectos de equilíbrio geral. Né? Então, quando a gente olha na literatura, né, principalmente a literatura aqui no Brasil, que tenta medir efeitos, né, econômicos, né, de reformas tributárias, é impressionante como, a despeito desse tema ser discutido no Brasil há quase 30 anos, tem pouquíssimos trabalhos que tentam estimar o impacto de reformas tributárias no Brasil.
né? Então, se vocês pesquisarem, vocês vão ver assim que tem um trabalho de 2010 que eu até menciono, né, nessa nota técnica, e obviamente, por ter sido feito em 2010, ele levou em discussão o debate sobre reformas que acontecia naquele momento, né? E esse debate, naturalmente, evoluiu para essa proposta que hoje está na PEC 45. Né? Então, a gente não está comparando a mesma reforma, né? Quando eu comparo o estudo que eu fiz com aquele, né, de 2010. Né? E depois, né, depois de 2010, tem pouquíssimos estudos. Né? Às vezes, alguns estudos olham para alguns aspectos mais estáticos. Né? Então, tem uma nota técnica do Rodrigo Oraíro e do Sérgio Gobetti, né, de dezembro de 2019, publicada lá no IPEA, né, em que eles tentam avaliar os impactos tanto da PEC 45 como da PEC 110, os impactos mais estáticos de realocação de receita entre estados e entre municípios, e tentam também estimar essa alíquota neutra, mas sem avaliar quais são os impactos dinâmicos sobre a economia. Óbvio que esse trabalho deles é super importante, porque responde algumas das perguntas, né, relevantes, né, que a gente se faz, né, ao avaliar a reforma. Então, qual que é a alíquota neutra? Eles estimam em 26,9 nesse trabalho do IPEA. Né, o detalhe é que eles usam a POF ainda anterior, né, de 2008, 2009, porque a POF mais recente ainda não tinha microdados disponíveis para eles fazerem, né, esse trabalho. Então, com base na POF anterior, eles estimam a alíquota de 26,9, que é um pouco mais alta do que os 25% que o pessoal do CECIF estava estimando. Né? Com base também, né, nesses dados da POF, o Oraíro e o Gobetti estimam que a PEC 45 e a 110 reduzem a regressividade do sistema brasileiro hoje. Né? Então, hoje, a gente sabe, tributação indireta, por definição, quem é mais pobre, proporcionalmente, paga mais quando consome um bem ou um serviço. Né? Então, eles simularam lá e chegaram à constatação que a reforma diminui a regressividade. Também fizeram toda uma matriz mostrando quem ganha e quem perde nessa transição de origem para destino, né, na cobrança da tributação. Né? Então, são perguntas super pertinentes a que eles respondem, mas com uma visão estática e limitada. Né? O que eu quis responder com esse meu trabalho foi ter realmente uma resposta mais do impacto dinâmico, né, ao longo do tempo, já discutindo, né, em linha com toda essa literatura de reformas, quais são os impactos, né, macroeconômicos, né, e quais são, em quanto tempo isso se materializa também. Eu tento estimar não somente o impacto, né, em estado estacionário, né, depois que a reforma já estiver plenamente, né, incorporada na estrutura, institucional brasileira, mas também, né, em quanto tempo, né, que isso vai começando a aparecer. Né? Então, eu tentei abordar isso, não vou entrar em detalhes aqui da modelagem, fiz está toda a nota técnica e, eventualmente, né, se a gente quiser, né, a gente pode depois explorar em mais detalhe. Né? Mas, né, são 4 os principais pontos, né, que eu, né, sensibilizei nesse exercício para estimar os impactos da PEC 45. Então, com base lá na modelagem proposta, né, a gente consegue, né, avaliar que a PEC 45 ela impacta em pelo menos 4 canais. Primeiro, é o mais óbvio deles, é ambiente de negócios. Né? Então, o ambiente de negócios no Brasil hoje, quando a gente olha os rankings, por exemplo, de Doing Business e mesmo outras entidades, a gente vê que o Brasil é ruim em quase tudo, né, em termos de ambiente de negócios. Mas onde a gente se destaca mais negativamente é na parte de pay tax. Né? E quando a gente fala de pay tax, não é só o tamanho da tributação sobre as empresas, mas principalmente o custo de conformidade. Né? Aquela famosa, né, estatística das quase 2.000 horas por ano, né, que as empresas brasileiras gastam para administrar o pagamento de tributos. Isso é custo de transação na veia. Né? Então, o primeiro impacto, né, que a reforma tributária tem, né, tem a ver com essa questão do ambiente de negócio. Né? E tem alguns efeitos também que surgem. Né? Se você tem um sistema tributário menos complexo, por definição, a oferta de oportunidades de corrupção, né, para que os agentes, né, tentem dar um jeitinho para fugir da regulamentação, a oferta de oportunidades de corrupção se reduz. Né? Então, você também acaba tendo esse outro efeito colateral, né, decorrente da melhoria do ambiente de negócio. Então, esse é um canal que é simulado explicitamente lá no exercício que eu fiz. Um outro canal, né, é a queda do preço relativo do investimento no Brasil. Quando falo investimento, obviamente investimento em ativo fixo. Né? No Brasil, né,
que a gente constata quando a gente olha lá os dados de contas nacionais desagregados do IBGE? Né? Que embora o governo tente desonerar o investimento, né, a formação bruta de capital fixo, na prática sobra um resíduo de tributação, né, justamente porque o nosso sistema é cumulativo, você não consegue compensar todos os créditos, tem uma série de problemas. Então, na prática, quando a gente olha lá em 2017, que é o último ano que a gente tem as TRUs, né, a gente vê que os bens de investimento no Brasil, tanto maquinário como construção, têm embutido, né, no seu preço final para a empresa mais ou menos 6,6% de tributação indireta, né, já deixando de lado o imposto de importação, né, que não é alvo da discussão aqui da PEC 45, é alvo da discussão de abertura comercial, mas essa é outra reforma. Né? Então, tem um resíduo de tributação, né? E a PEC 45, por implementar o crédito financeiro, né? Então, praticamente, as empresas vão conseguir, né, se creditar, né, de todos os insumos e mesmo na aquisição de bens de investimento, né? Essa cunha fiscal residual que ainda existe sobre o investimento em ativos no Brasil some, né? Então, você tem uma queda de mais ou menos 5% do preço relativo do investimento com a PEC 45, ceteris paribus. Óbvio que o preço do investimento pode oscilar por outras razões, né? Mas ceteris paribus, a PEC 45 reduz em aproximadamente 5%. Esse é o segundo canal, né? O terceiro canal dos 4 tem a ver com a questão da guerra fiscal, né? A gente testou isso, né? Porque é impressionante, né? Se fala de guerra fiscal no Brasil já há tanto tempo, mas tem pouquíssimos estudos que tentam mensurar se de fato a guerra fiscal tem impacto negativo ou não, né, sobre a economia brasileira como um todo. Né? A gente sabe que, né, do ponto de vista de renúncia de receita, né, isso é mais claro. Né? Então, tem um levantamento recente feito lá pelo pessoal da Febrafit, mostrando que os governos estaduais hoje pedem aproximadamente 81 bilhões de reais por ano com renúncia de ICMS. Né? A questão que a gente não sabe é se esses 81 bi geram 81, 82, 100 ou 50 a mais de PIB, que aí ele se pagaria, né? Essa renúncia se pagaria em termos de crescimento econômico. A gente não tem nenhuma resposta para isso. Né? Então, eu fui tentar, né, avaliar de maneira mais criteriosa essa questão, né, da guerra fiscal, né? E aí eu construí uma proxy, né, da dispersão das alíquotas de ICMS entre os estados, tem todo o detalhe lá na nota técnica que não convém, né, falar agora, né? E eu constatei, de fato, né, que do ponto de vista da produtividade agregada da economia brasileira, a guerra fiscal tem um impacto negativo. Né? Então, né, é um impacto mais no sentido de má alocação, né, do que no sentido de gerar firmas pouco produtivas. Né? Eu não tenho dúvidas, por exemplo, que uma empresa que vá se instalar no Nordeste por conta de algum benefício tributário, que ela possa ter a mesma produtividade, né, de uma empresa instalada aqui na região Sul, por exemplo. Né? Pode até ser mais produtiva por ser uma planta nova, enfim. Né? A questão é que se o principal mercado consumidor está no Sul, né, no Sudeste, o fato é que gera uma ineficiência econômica, porque eu tenho que produzir isso lá, depois tem um custo de transporte, de logística e por aí vai. Né? Então, quando a gente fala aqui de misallocation por conta da guerra fiscal, né, a gente não está querendo dizer que necessariamente, né, essa guerra fiscal entre os estados gera empresas ineficientes. Mas, do ponto de vista do agregado da economia, né, você gera, sim, uma ineficiência locativa. Né? Então, isso eu identifiquei claramente, né, e esse é um terceiro canal que eu simulei. E o quarto canal tem a ver com as renúncias fiscais que o governo tem, os vários regimes especiais, né, que o governo federal tem dos tributos indiretos no Brasil. Né? Então, a gente tem uma miríade de regimes especiais que acabam, sim, também gerando alguma má alocação. Né? Então, só para dar um exemplo, a Zona Franca de Manaus, né, ela tem vários benefícios de tributação indireta, tem outros benefícios de tributação direta, IRPJ, imposto de importação, que não estão, né, nessa avaliação que eu vou mencionar aqui, mas tem alguns benefícios fiscais lá de IPI, de PIS/COFINS e por aí vai. Né? E eu chego à conclusão que esses benefícios
né, esses vários regimes especiais também geram uma alocação, né, justamente porque as empresas não estão, né, seguindo uma lógica, né, de maximização máxima da eficiência produtiva, né, por conta desses benefícios fiscais, né. Então, são esses 4 canais que eu simulo, né, a modelagem lá é uma modelagem, né, num primeiro momento é uma coisa mais parecida com o modelo de solo, né, mas depois eu amplio isso, né, para incorporar também determinação de juros de equilíbrio, né, taxa de câmbio real e por aí vai, né. Mas o fato é que depois, né, de incorporar os impactos, né, da PEC 45 nessas 4 variáveis, né, eu estimo que em 2035, né, supondo que a reforma fosse aprovada ainda nesse ano e começasse, a ser implementada a partir de 2021, né, eu chego à conclusão que em 2035 o nosso PIB potencial seria cerca de 20% maior no nível, né, do que o PIB na ausência dessa reforma, né. Óbvio que isso é gradativo ao longo do tempo, até pela própria, né, proposta, né, que está lá na PEC 45, né, que você tem, né, uma transição ao longo de 10 anos gradativa, né, para consumidores, empresas, né, então não é algo que aparece tão rapidamente, né, então esses 20% eles começam a ficar mais evidentes, né, esses ganhos a partir de meados da 2025, 2026, chegando mais perto de 2030, né? E no longo prazo, esses 20% a mais de potencial, eu estimo que se transforma em 24%. Então ainda tem um resíduozinho a mais quando a gente olha, né, no longo prazo. 2050, não é um longo prazo assintótico, é um longo prazo que não é tão distante assim, né? Só que isso, né, só mede uma parte desse impacto da reforma, né? E a gente pode também levar em consideração que essa reforma, né, ela pode ter alguns efeitos de segunda ordem, né? Quais efeitos são de segunda ordem? Bem, dada a regra fiscal que a gente tem hoje no Brasil, né, em que o gasto, né, é corrigido pela inflação passada, grosso modo, né, se você combina, né, uma reforma que eleva o PIB potencial com a regra fiscal atual no Brasil, né, as minhas simulações mostram que, né, a dívida pública pode ter uma trajetória bem mais favorável, né, do que ela teria na ausência da reforma, né. Isso se torna ainda mais evidente depois do choque desse ano de 2020. Né. Então, para dar números, né, eu projeto que a dívida bruta nesse ano, né, no critério lá do Banco Central, vai chegar perto de 95% do PIB, com risco até de ser um pouco mais do que isso, né. E se você conseguir cumprir o atual teto de gastos, né, até 2036, né, a gente sabe que já está difícil cumprir daqui a um ano, né, mas se você conseguir cumpri-lo até 2036, o que você consegue fazer, dado esse choque, né, que aconteceu neste ano, é manter a dívida mais ou menos estável, em torno de 100% do PIB. Tem alguma oscilaçãozinha, no curto prazo cai um pouquinho, porque o juro real é negativo aqui no Brasil, depois quando o juro normaliza, ela volta a subir, mas grosso modo, né, você consegue basicamente estabilizar, né, a dívida cumprindo essa regra fiscal, que é uma regra fiscal bastante difícil de ser cumprida, ainda mais se a gente estiver olhando esse horizonte até 2036. Né. Quando eu venho em cima disso e coloco a reforma da PEC 45, né, que aumenta bastante o potencial de crescimento, né, o que acontece? Né? A dívida, ao invés de ficar estável, dada essa mesma regra fiscal, a dívida bruta brasileira cai para 30% lá em 2036. Ao invés de ser 100, 30. É uma diferença abissal. Né? Óbvio que isso é uma simulação. Né? Não faz sentido nenhum, né, por exemplo, eu projetar um superávit primário de 6, 7% do PIB, né, daqui 10, 15 anos. Politicamente falando, a gente sabe que, né, ou isso vai virar mais despesa obrigatória, ou vai virar menos carga tributária, ou mais investimento público, enfim. Né, tem várias opções. Mas o fato é que, dada a mesma regra fiscal, né, a reforma tributária, por ser uma reforma que aumenta o potencial de crescimento e mais, por ser uma reforma que tem uma potência elevada, tem várias outras reformas que a gente sabe que também aumentam o potencial de crescimento.
Mas, em particular, a reforma da PEC 45 tem uma potência elevada, né? Então, ela melhora consideravelmente o cenário de solvência fiscal, né, dada a mesma regra fiscal, né? E, com isso, né, emergem também efeitos de segunda ordem, né? Se a dívida, ao invés de ser 100, é 30, por exemplo, né, o risco país é outro. Se o risco país é outro, o juro neutro é outro. Se o juro neutro é outro, a própria dinâmica da dívida, né, começa a entrar num círculo virtuoso, né? Então, com base nisso, eu estimei que você ainda tem efeitos de segunda ordem, né? Então, tem um ganho de primeira ordem, vamos dizer assim, de 20% em 15 anos, né? O ganho de segunda ordem eu estimei algo mais ou menos próximo de 10% a mais de PIB potencial nesse mesmo prazo de 15 anos. Então, quando você compõe os dois, daria mais ou menos 33% a mais de PIB potencial, compondo os efeitos diretos, né, dessas mudanças efetivas, né, no ambiente de negócios, no ambiente institucional, com esses efeitos indiretos associados a uma melhora, principalmente da solvência fiscal brasileira, né, dada a mesma regra fiscal. Então, né, você tem esses efeitos de segunda ordem, né, que obviamente são menos impactantes do que o efeito de primeira ordem, mas ainda assim não são desprezíveis, né? E o mais interessante, né, aqui eu já estou chegando para um final da minha exposição inicial, o mais interessante, né, é que a gente sabe que os efeitos de primeira ordem dificilmente eles são antecipáveis intertemporalmente, né, pelos agentes, porque ele depende de mudanças efetivas no ambiente de negócio. Algo que você pode argumentar, né, que se as pessoas são totalmente fora do look, imagina que a renda vai ser bem maior, elas já começam a antecipar um pouco disso hoje, enfim. Mas o fato é que os efeitos de primeira ordem eles demandam que, de fato, o preço do investimento caia, que o ambiente de negócio, de fato, melhore, fique mais fácil para as empresas, né? Dificilmente esses efeitos são antecipáveis intertemporalmente. Então, eles realmente vão acontecer de forma mais diferida no tempo e, principalmente, né, mais 2030, 2035. Né? Agora, os efeitos de segunda ordem, né, de queda de melhoria de solvência, de queda de risco país, nada impede, né, que no segundo seguinte à aprovação da reforma, ou mesmo durante a tramitação da reforma, né, conforme for ficando claro que tem uma chance boa da reforma ser aprovada, sem muita desidratação, enfim, nada impede que esses efeitos de segunda ordem já comecem a ser antecipados, tanto pelos mercados financeiros, que por definição sempre olham, né, para frente, mas mesmo, né, do ponto de vista da confiança dos empresários, né, no sentido de que, né, podem antecipar, né, um crescimento maior do PIB, com isso, né, refazer seus planos de investimento e por aí vai. Né. Então, os efeitos de segunda ordem, né, eles podem, né, acabar ajudando a economia brasileira já no curto prazo, né. Óbvio que tudo isso depende, né, da narrativa, né, que é construída em torno dessa reforma, né, isso tudo depende da própria tramitação da reforma, se ela não vai ser muito desidratada ou não, né. Dificilmente o texto original da PEC vai ser mantido, né, mas se você mudar poucas, né, coisas, criando 3 ou 4 alíquotas e não só uma, né, ainda assim, boa parte desses efeitos que eu simulei acabam se mantendo. Né. Então, de fato, essa é uma reforma, né, que muda o jogo do ponto de vista, né, do crescimento potencial e da solvência fiscal brasileira, dado esse choque novo, né, que gerou uma piora significativa da nossa dívida pública no curto prazo. Né. Última fala, né, antes da gente entrar na discussão, né, em geral, toda essa agenda de reformas ela tem uma dificuldade política muito grande, principalmente porque várias reformas significam, no fundo, né, você subtrair direitos, né, se não de toda a sociedade, mas de uma parte da sociedade, né, prometendo ganhos futuros, muitas vezes lá no infinito, muitas vezes pouco palpáveis. Né. O legal da reforma tributária, né, é que, na prática, né, você não tem perdedores no curto prazo. Né. Óbvio que alguns setores podem argumentar, mas a tributação de serviços vai aumentar em detrimento dos bens. Né. Isso seria verdade se a reforma não tivesse essa transição de 10 anos, né, e seria verdade se a reforma tributária significasse pura e simplesmente só uma redistribuição de carga. E ela não é isso. Né. A reforma tributária, ela
gera, como eu disse para vocês, ela aumenta o bolo da economia brasileira e bastante para todo mundo, né? Então, por mais que o setor de serviços, né, possa, sim, passar a ter uma carga tributária um pouco mais alta do que ele tem hoje, né, ao longo do tempo, a demanda por serviços, com um PIB 20%, 25% maior, né, vai ser bem maior, né, do que o impacto, né, que esse setor teria, né, se essa reforma fosse pura e simplesmente uma redistribuição de carga, né? Então, é uma reforma que tem esse apelo também. É uma reforma que a gente não está discutindo aqui subtração de direitos hoje, né, em troca de ganhos, né, pouco visíveis só lá na frente, né? É uma reforma que não subtrai praticamente nenhum direito hoje, né? Tem uma transição de 10 anos para justamente, né, permitir uma acomodação melhor dessa redistribuição de carga, né, entre setores. Tem uma transição de 50 anos, né, para que estados e municípios também, né, possam assimilar melhor, né, a questão da mudança da origem para destino, né, e o bolo cresce para todo mundo, né, o PIB potencial sendo 20%, 25%, até 30% maior, certamente ajuda, né, todos os setores, todos os estados e todos os municípios. Bem, era isso, para começar a discussão, resumindo bem tudo que está lá na nota. Obrigado, Gal. Eu tenho uma pergunta que eu estava até relendo, eu vi na sexta-feira no Valor, e hoje eu estava lendo a íntegra com cuidado do seu estudo. Eu fiquei com uma dúvida, é mais nesse sentido de economia política, tá? Eu vou tentar dar um contexto aqui, acho que no cenário básico você usa um PIB caindo 6,5%, acho que a gente tem menos 6 aqui, faz sentido para esse ano, 3,5% para o ano que vem, dali para frente cresce 1,5%. Me corrija se eu estiver errado, tá? Que seria mais ou menos... É 1,5 per capita, né? Tá. Isso. Ajustando lá, etc. No cenário alternativo, que teria reforma, aí fiz uma regra de bolsa aqui, dividir 20% por 15 anos, a gente cresceria desse 1,5%, a gente ganharia aí mais 1,30, alguma coisa, cresceria alguma coisa entre 2,5% e 3% em 15 anos. Sim. Não é linear, não é linear, mas... Vai ganhando, exatamente. Estou pensando aqui na dinâmica. E acho que vale colocar para contexto aqui também que a gente já fez algumas perguntas de opinião pública na nossa pesquisa da XP e PESP sobre reforma tributária e para a população, e aí caminhando para a economia política. A população liga a reforma tributária a cortar imposto, né? E a gente sabe que não tem espaço no curto prazo para fazer isso, né? A sua simulação de dívida mostra isso perfeitamente. No entanto, quando você coloca a reforma tributária, você mostra, enfim, com esse PIB potencial subindo bastante, todos os efeitos secundários, etc., a dívida PIB afunda nessa dinâmica aí para 20% do PIB. Será que dá para a gente pensar em colocar em algum mecanismo na PEC para você... Estou pensando aqui em como conseguir mais voto no Congresso, né? Que tipo de mecanismo a gente consegue colocar na PEC que, por exemplo, conseguisse apropriar uma parte desse ganho de potencial, pensar em contratar uma queda de carga tributária. Você acha que você consegue ver algum tipo de mecanismo que a gente conseguiria colocar hoje, pensando aqui para construir um discurso, né? Para que o político tenha um discurso de, olha, a gente está fazendo essa proposta, isso vai gerar um ganho, então já estou contratando aqui, sei lá, uma parte desse ganho vai virar redução de carga nos próximos 15 anos. Você acha que a gente consegue colocar um mecanismo? É possível? O que seria esse mecanismo? Eu queria entender um pouco melhor. Eu acho que assim... É uma ideia interessante isso que você está falando, né? Que é já conhecendo a economia política de como funciona no Brasil, né? Mas o ideal seria tentar atrelar isso, por exemplo, a um certo patamar de dívida, por exemplo, né? Se a dívida chegar a 50% do PIB, né? A partir daí você, né, tem que reduzir carga para evitar que você depois crie despesa obrigatória e não necessariamente a despesa, né, que seria melhor do ponto de vista de eficiência, de bem-estar, enfim. Você pode usar essa gordura para contratar mais funcionário público, e esse é um temor, né, que a gente sabe que tem que ser considerado no caso do Brasil, né? Então, de fato, né, tem, né, um ponto interessante, né, isso, tentar atrelar, né, esses ganhos lá na frente para tentar reduzir a carga, mas é importante notar, antes de chegar lá, né, que eu diria que para o brasileiro mediano, né, a reforma da PEC 45 significa assim, uma redução da carga tributária justamente por conta dessa realocação, né, da carga entre bens e serviços, né.
Quando a gente olha lá a POF, né, olhando aí a mais recente, 17, 18, a gente vê claramente que isso obviamente não vale para todos os serviços, mas serviços são muito mais bens de luxo, né, do que bens, né, os bens mesmo, né, alimentação, vestuário, mesmo bens duráveis, enfim. Né, então, como você acaba redistribuindo a carga, né, porque hoje, grosso modo, a carga tributária sobre serviços no Brasil é o ISS, né, 5% aqui em São Paulo, às vezes bem menos que isso em outros municípios, mais, né, PIS/COFINS, né, federal, né, ICMS para energia elétrica, telecom, enfim. Né. Então, quando você, né, cria o IBS, né, com essa alíquota única, óbvio que isso pode mudar ao longo da tramitação do Congresso, a gente percebe, por exemplo, que preços de bens, né, acabam sofrendo uma desinflação. Né? Alguns serviços desses mais essenciais são muito tributados no Brasil, tipo telecom e energia elétrica também sofrem queda de preço relativo, né? Em detrimento dos serviços, né, em geral, dos demais serviços que acabam, né, tendo uma alta de preço relativo. Lembrando, tudo isso ao longo de 10 anos, né, e não imediatamente. Sei que alguns já devem estar perguntando questão inflacionária. Né? Então, isso tudo é diluído, né, ao longo de 10 anos. Mas, do ponto de vista do brasileiro mediano, né, se você desonera, né, ou reduz a tributação, melhor dizendo, de bens, né, e esses serviços mais essenciais, tipo energia elétrica, telecom, né, essa parte da população, de fato, vai perceber, né, uma redução de carga tributária, né, ao longo de 10 anos, de novo. Né? Então, nesse aspecto, né, é importante lembrar disso, tanto é que o estudo lá do Orairo Gobetti, que eu já mencionei aqui, eles estimam, né, que a PEC 45 reduz a regressividade, justamente, né, por tributar proporcionalmente menos, né, bens e passar a colocar um pouco mais de carga sobre o serviço. Esse é um aspecto. Né? Outro aspecto, né, é que a PEC 45, né, o pessoal do CECIF tem estudado um modelo, né, da questão envolvendo principalmente a questão da cesta básica, né, mas que pode ser estendido também para outros bens e serviços. Né, que é o seguinte, hoje no Brasil a gente sabe que o governo, lá em 2013, se não me engano, a Dilma, né, instituiu a desoneração da cesta básica, já existia antes, mas foi ampliado. Né. O problema é que, né, a gente sabe o que é cesta básica. Né. Como é difícil definir claramente, enfim, você desonerou produtos in natura. Né? Só que aí, né, surgiu o famoso caso do caviar e do salmão, né, que hoje são desonerados, né, por serem produtos in natura. Né? Então, você tem uma focalização muito baixa dessa política que faz sentido. Né? Você está querendo, né, fazer com que a população mais pobre, né, proporcionalmente pague menos nesses bens mais essenciais de comida. Né? Só que a política atual é muito pouco focalizada. Então, o que o pessoal do CECIF tem estudado? Né? O que eles chamam de, eu chamo de tax refund. Né? Quando a gente viaja para fora, a gente vê claramente isso. Né? Você vai lá, compra um bem, serviço, depois pede o imposto de volta. Né? Eles chamam de isenção personalizada. Né? Então, o que acontece? Na hora de comprar, né, esses bens mais essenciais, você paga o mesmo preço, né? Só que para quem está inserido, por exemplo, no cadastro único, né, de programas sociais do governo, ou quem tem ganha até uma determinada faixa de renda, você depois tem o direito de receber de volta o crédito, né, dos tributos que estavam incorporados, né, naqueles bens. Né. O pessoal do CECIF está estudando fazer isso para itens da cesta básica de verdade, né, arroz, feijão, esses produtos mais essenciais. Mas nada impede que você possa também estender isso, né, para plano de saúde, para educação, para outros, né, serviços mais essenciais, que inclusive, né, estão ligados a investimento em capital humano. Isso é algo que, ao longo da tramitação, né, que vai acontecer no Congresso, pode surgir. Né? Eu já vejo alguns setores, esses que eu mencionei, inclusive saúde e educação, se movimentando para, né, ou instituírem alíquotas, né, distintas da alíquota lá de 25, 27, né, ou entrando, né, nesse escopo da isenção personalizada, né, para que você possa, né, tratar de maneira um pouco distinta, né, esses bens mais essenciais e mesmo esse serviço de saúde e educação que, em geral, estão associados ao desenvolvimento do capital humano, que também gera mais PIB potencial no médio e longo prazo. Né? Tudo isso para tentar responder a sua pergunta, é que tem alguns mecanismos ali
dentro da PEC 45, né, tanto essa redistribuição de carga entre bens e serviços, como essa possibilidade da isenção personalizada, que do ponto de vista que eu diria de 60%, 70% da população, a percepção vai ser de queda da carga tributária, né? Agora, de qualquer maneira, né, o seu ponto é interessantíssimo, né? Talvez associar uma parte, né, gerar uma espécie de gatilho lá na frente, né, para que você use, né, essa folga fiscal, né, de uma maneira mais horizontal, né, de uma maneira mais benéfica, não por simplesmente para contratar mais funcionário público, né? Então, é uma ideia interessante que pode, né, ajudar na própria tramitação da reforma. Legal, Braulio. Eu acho que aqui eu não vou hoje querer entrar no mérito da questão da modelagem, das suas projeções, porque isso seria um discurso, um debate muito técnico, acho que não cabe aqui nesse momento. Como Eu concordo. Como é de fato, né, uma reforma de suma importância para o Brasil, a gente já vem discutindo isso, a reforma tributária desde 2017, e como você bem disse no estudo, né, já está na mesa há mais de 30 anos e só 2 presidentes tentaram propor alguma coisa e não passou. De fato, é um tema tabu, digamos assim. Realmente não conseguiram mexer, digamos, nesse vespeiro. Então, qual o meu intuito aí? Aqui vai minha pergunta no seguinte sentido. A própria reforma da Previdência teve um pouco um debate com a sociedade civil, com a imprensa, com o mercado financeiro, de ilustrar por A mais B por que ela era necessária. A reforma tributária, a gente sabe que, de fato, as empresas, os empresários sabem que ela é totalmente necessária. Eu acho que isso está um pouco no sentimento, meio que no coração da sociedade. E quando a gente bota isso em números, simplesmente você pega o Doing Business do Banco Mundial, o Brasil só perde dentro de 190 países, salvo engano, perde só para 5 no critério de pagamento de impostos. É um absurdo, hein? 190, nós somos o número 185. Qual é o meu ponto aqui? Será que, como você bem mencionou no início da sua fala, você tem evidências internacionais que realmente uma reforma tributária traz produtividade, traz ganhos? Então, não seria o caso de, por exemplo, até para ir um pouco na linha do que o Vitinho falou, no sentido de se angariar votos, de mostrar para a sociedade civil, mostrar para a imprensa, mercado financeiro, todo mundo que analisa isso no detalhe, olha, qual a evidência internacional que nós temos que se aproxima mais do Brasil, que mostra, partindo do ponto A e hoje no ponto B, olha o ganho de potencial que, por exemplo, eu estou aqui dando um exemplo, a Índia ganhou quando fez a sua reforma tributária. Você chegou até algum nível de comparação internacional para a gente tentar alocar para a discussão aqui dentro? Então, o problema das comparações internacionais é justamente o fato de que os sistemas tributários dos países são muito diferentes, né? Então, você tem uma dificuldade muito grande de comparar reformas, né? Não é como a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, no fundo, independente das regras que você discute ali para reformar, no fundo, o que interessa da reforma da Previdência é o impacto fiscal. E aí você consegue comparar, né, as potências das várias reformas de vários países, né? Agora, quando a gente discute reforma tributária, cada país tem as suas especificidades, né, de sistema tributário, mesmo de peso dos tributos. Por que no Brasil, por exemplo, uma reforma da tributação indireta tem mais impacto que em outros países? Porque no Brasil, a gente optou por um modelo de tributação, né, em que boa parte da arrecadação do governo acontece na tributação sobre consumo, né? A gente olha o Brasil, né, nas bases da OCDE, o Brasil está lá entre os 5 primeiros, né, em termos de arrecadação sobre PIB, quando a gente olha só a tributação sobre consumo. O Brasil arrecada mais ou menos 15% do PIB com a tributação sobre consumo, né? A média da OCDE, né, se eu não me engano, é abaixo de 10% do PIB. Né? Então, o Brasil tem, né, por várias razões, é fácil de arrecadar, né, e por várias outras razões, o Brasil optou por um modelo, né, de arrecadação em que a gente tem um peso muito maior da tributação indireta do que em outros países. Logo, se a gente reforma esse... Só mostrar a fotografia do momento já é uma boa forma também de ilustrar, né, Exatamente. Então, se a gente combina isso que você falou, né, o fato do Brasil estar praticamente em último lugar do ponto de vista de competitividade do sistema tributário, se a gente combina isso
com o fato de que na tributação indireta, né, ela pesa muito mais na carga tributária, portanto, né, nas decisões de alocação, né, de pessoas, empresas, nos preços relativos da economia. Se a gente combina isso, a gente já esperaria que uma reforma, né, no Brasil teria uma potência maior do que a de outros países, né. De fato, eu acho que o exemplo mais comparável ao Brasil é o da Índia, né? Mas a Índia implementou em 2017, para começar em 2018, né? Então a gente ainda não tem, e ainda veio essa crise desse ano, enfim, gerando um tremendo de um ruído para a gente poder avaliar. Óbvio que a gente vai conseguir a posteriori, né, avaliar o que seria a Índia sem a reforma e com a reforma, né? Mas é um exemplo mais interessante para a gente poder comparar. Infelizmente, né, o impacto econômico ainda não é, né, palpável, ainda mais com essa crise, mas a gente tem a ideia clara do que aconteceu com a economia política da reforma tributária na Índia. Também era uma reforma da tributação indireta, né? Também envolvia, né, conflito federativo, né? A Índia também, né, tem uma estrutura federativa até parecida com o Brasil, vários estados, enfim, né, cada um com determinava lá os seus ICMS, né, equivalentes aos ICMS regionais, enfim, e o GST acabou unificando isso, né? E a economia política dessa reforma na Índia acabou fazendo com que a proposta de uma alíquota, né, acabasse se transformando em 5 ou 6 alíquotas. Melhor, né, do que o sistema anterior, mas ainda assim não é o ideal, né? Então, eu acho que no final das contas, no Brasil, a gente vai acabar caminhando para isso. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, né, o estudo que eu mencionei de 2010, feito para o Brasil, né, ele estimou um ganho de 15 a 17% de PIB potencial no Brasil com a reforma que ele simulou lá em 2010. Né? Esses 15 a 17 se comparam com os meus 24, porque é impacto de longo prazo. Né? Então, eu estimo 20% em 15 anos e 24% no longo prazo, eles estimam 15 a 17%, né, no longo prazo. Né? Então, a ordem de grandeza não é tão diferente, só que a reforma que eles simularam lá é diferente da reforma que eu estou simulando aqui. Né? Então, lá eles colocam um IVA federal, né? Então, eles não mexem nesse CIPOAL, né, que é o ICMS no Brasil, que hoje eu acho que é bastante benéfico, bastante deletério, desculpa, para a eficiência, para a competitividade. Eles não simulam nenhuma mudança, né, na tributação regional. Né? E lá, naquele exercício de 2010, eles consideram também uma desoneração da folha, da contribuição patronal, né, saindo de 20% para 15%, se eu não me engano. Então, a reforma que eles simularam lá em 2010, ela não é totalmente comparável com a que eu estou simulando hoje. Né? E mesmo assim, a ordem de grandeza do impacto em termos de PIB potencial também é bastante elevada. Né? Então, né, é difícil fazer essa comparação, Vitor, realmente, entre os países, por conta de todas as especificidades. Né? Mas o fato é que, né, se a gente Mas o plano de partida é realmente mostrar as distorções, né? A comparação internacional hoje. Olha como que é, como é o resto do mundo. Sim, e é por isso que na hora de fazer o meu estudo, né, eu tentei mapear a reforma da PEC 45 naquelas 4 variáveis que eu mencionei para vocês que são mais palpáveis. Né? Ao invés de pura e simplesmente pegar lá, né, falar, PEC 45, eu jogo no modelo de algum jeito. Né? Não, estou dizendo assim, a PEC 45 vai melhorar o ambiente de negócios, tem indicadores objetivos, né, para mapear isso. A PEC 45 vai reduzir o preço relativo do investimento em 5%, por introduzir o crédito financeiro. Né? A PEC 45 vai acabar com a guerra fiscal, né? E a guerra fiscal, segundo os modelos mostram, ela gera uma má alocação, misallocation. Né? Então, eu fui mapeando a PEC 45 nesses vários canais de transmissão para ficar mais claro justamente, né, como que essa transmite, né, para produtividade, PIB potencial e por aí vai. Né? Então, é um pouco diferente, por exemplo, da abordagem desse estudo de 2010, né? Em que lá eles usam um estudo, né, eles usam um modelinho mais de equilíbrio geral e calibram lá, mudam as alíquotas, colocam uma alíquota neutra, um novo IVA federal, enfim. Né? Mas ainda assim, né, como eu já disse aqui antes, a gente não consegue comparar esses estudos. Realmente é bem difícil ter uma comparabilidade, né, não só dos estudos feitos para o Brasil, que inclusive não são muitos, né, são pouquíssimos, e mesmo, né, entre países. Olha, eu tenho
queria até explorar um pouco disso que você falou agora há pouco, que foi que você separou em 4 componentes que contribuem para a melhoria do PIB potencial, né? E dois... 4 canais de transmissão, Isso, né? justo, justo. E 2 deles parecem ser mais relevantes, apesar dos 4 serem relevantes, né? E Sim. são interligados de alguma maneira. É um pouco difícil separar, mas tem o ambiente de negócio e o preço relativo de se investir. Eu estou pensando aqui, de novo, na economia política, como que nas propostas que a gente está, na PEC 45, que é o que você analisou, nas discussões que a gente tem visto aí na conversa com representantes em Brasília, enfim, e mesmo com economistas, etc. Eu queria entender quais são, na sua opinião, os principais riscos do que está em debate ali, dos pontos que podem ser retirados da reforma, e especialmente estados e municípios, né, que tem aquela discussão se é dual, se não é, se fica dentro, fica fora. Como que isso impactaria essa sua modelagem? Como que isso seria, qual seria o efeito de PIB potencial de uma saída, por exemplo, de estados e municípios da reforma? Não. Com certeza, se você tirar os estados e municípios da reforma, você tira pelo menos um daqueles 4 canais, né, que é o canal da guerra fiscal, né, entre os estados. Né. Ele não é o impacto, ele não é aquele que gera o principal impacto, né, desses 20% de ganho de PIB potencial em 15 anos. Se eu não me engano, né, agora não me falha um pouco, né, a memória, mas algo como 15, 20%, né, vem, né, do fim da guerra fiscal. Né? Acho que a ordem de grandeza é essa. Se não me engano, 17%, por aí vai. Né? Isso aí, estou com a colinha aqui da 18%. Então, eu lembrava que era em torno disso, que esses números vão oscilando ano a ano, né? Então, Claro. então assim, você tira 20%, né, da potência, né, da reforma tributária, mas a gente tem que lembrar que uma boa parte da complexidade do sistema tributário do Brasil tem a ver com o ICMS. Né? Então, se você tira estados e municípios, você não está afetando só essa terceira variável, que é a questão da guerra fiscal. Você também está afetando o custo de conformidade. Né? Você também está melhorando menos o ambiente de negócios. Enquanto aí a gente precisaria simular. Né? Eu sei, por exemplo, do Doing Business, né, daquela famosa estatística das 1.600, 1.700 horas, né, que uma empresa no Brasil gasta para administrar o pagamento de tributos, né, 60% é o ICMS, né, e o restante são os tributos federais e INSS, né, tributos sobre a folha. Né. Então, se você tira o ICMS, né, o ganho, né, de ambiente de negócios, em tese, se reduz, né, em 60%. Né, e aí você tem mais um outro impacto. Possivelmente, né, pensando aqui de cabeça, né, eu diria que você corta a potência da reforma em quase pela metade se você tirar, né, estados e municípios. Né, se você fizer realmente só, né, uma mudança na tributação federal. Né, possivelmente você praticamente perde metade. Né. Essa questão federativa, né, como eu disse na introdução, por muito tempo ela foi o principal empecilho, de fato, a essa agenda andar. Sempre a gente via os estados, entre aspas, mais ricos, né, temendo perder a arrecadação, porque eles são exportadores líquidos para o restante dos estados, né, e com essa mudança de origem para destino, eles naturalmente acabam perdendo a arrecadação. Né. Então a gente sempre viu, né, observou um temor desses estados, e isso aparentemente foi superado de uns 3, 4 anos para cá, principalmente com esse desenho proposto pela PEC 45, né, que na PEC 110 também não é muito diferente, de você, né, colocar 50 anos de transição, né, do ponto de vista dos estados e municípios, dessa questão de origem para destino. Então, isso daí, em tese, né, acabou gerando, né, um maior consenso, né, entre os estados. Mas isso não quer dizer que a questão federativa ainda não seja importante. Por exemplo, os municípios hoje, né, eles, né, são temerosos, né, de dividir a base do ISS com os estados. Né. De fato, quando a gente olha os dados de arrecadação, ICMS, a arrecadação de ICMS no Brasil, né, seja pela própria guerra fiscal do ICMS, seja pelo processo de desindustrialização, própria crise, o ICMS no Brasil vem caindo como proporção do PIB desde 2012, né, antes mesmo da nossa recessão recente e dessa recessão de 2020. Né.
O ISS, por sua vez, vem subindo como proporção do PIB continuamente, mesmo em 2015, 2016, que a economia brasileira caiu bastante, né? A arrecadação de ISS como proporção do PIB continuou subindo, menos, mas continuou subindo, né? Então, de fato, os estados, os municípios veem que o ISS é, entre aspas, a base de incidência do futuro, né? Os serviços de um modo geral. E eles são temerosos de dividir, ou pelo menos eram, né, bastante reticentes em dividir isso com os estados. Essa crise do Covid pode mudar um pouco essa história. A gente sabe que o setor de serviços, né, vai ser muito mais abalado do que o setor industrial, né? Então, talvez até nesse aspecto isso possa ajudar, né, a andar a reforma tributária, porque se antes os municípios eram temerosos, né, de dividir a base do ISS, como eles vão sofrer mais, né, do que, né, como a base do ISS vai sofrer mais do que a base do ICMS, talvez isso agora diminua um pouco essa resistência dos municípios, né, em, né, discutir a reforma da PEC 45. Né. Outro aspecto também que eu acho que ganha relevância, né, já era importante, mas, de novo, a crise da Covid acaba, né, aumentando ainda mais o senso de urgência para tentar resolver isso, né, a questão da tributação sobre bens e serviços digitais, né. Isso já é alvo de disputa, né, entre estados, municípios, quem tributa Netflix, quem tributa varejo online, enfim, isso já vem sendo discutido, inclusive, judicialmente. Era justamente esse um questionamento que eu queria fazer desde o início, essa questão realmente de transação desses novos tipos de serviços, né? Exatamente. E isso já era uma briga, né, que vinha acontecendo há alguns anos, e agora, possivelmente com mudança de hábitos gerada pela crise atual, né, em que as pessoas estão comprando muito mais online, né, e isso mesmo, você pode até argumentar que não vai ser permanente, mas vai ser bastante persistente, essa mudança de canal de compra, né, por parte dos consumidores, mesmo esses serviços de, né, streaming e por aí vai, né. Então, isso também tende a diminuir um pouco, né, essa resistência, né, entre estados e municípios, porque hoje é uma base que está meio no limbo, né? Você não sabe se ela é do estado, ou seja, se sobre ela incide ICMS ou se incide ISS. E na prática, como tem judicialização, você na prática não está arrecadando tudo que você poderia arrecadar, né, nessas novas bases de incidência. Com a PEC 45, isso entra automaticamente, né, na base de incidência de tributação de consumo. E com isso, né, talvez você consiga, né, reduzir um pouco mais, né, essas resistências do ponto de vista federativo, né. Eu acho hoje, Vitor, tentando só encaminhar mais, né, de novo para a economia política, né, os dois, eu acho que hoje a maior resistência vem realmente das questões setoriais, né? Muito mais das questões federativas, né? Existe uma ideia que não vou dizer que é errada, eu vou dizer que ela é limitada. Existe uma ideia, né, entre vários setores de serviços, né, e mesmo alguns setores de comércio, construção civil também, né, como a construção civil é investimento, mas ao mesmo tempo é um serviço, enfim, né. Existe uma ideia nesses setores de que a reforma da tributação indireta vai gerar só uma realocação de carga, né? É uma visão muito estática, né? E, de fato, como já disse antes, ela gera uma realocação de carga, né? Os bens proporcionalmente pagam mais e vão pagar menos, os serviços proporcionalmente pagam menos e vão pagar mais, né? Só que isso ignora o aspecto dinâmico da reforma. Qual que é o aspecto dinâmico? Que o PIB potencial, o bolo cresce para todo mundo, né? Então, nesse aspecto, né, eu acho que existe uma má compreensão de vários desses setores de serviços, né, dessa questão mais dinâmica, né? Existe muito foco na questão estática, né? Mesmo sabendo que tem uma transição de 10 anos, né, proposta lá na PEC 45, um pouco menos, na 110, enfim, né? Mesmo sabendo disso, existe uma visão muito mais estática, né, de que a reforma só realoca carga tributária, né, e existe uma certa, né, ignorância de que o PIB melhora para todo mundo, né, e melhora bastante. A gente está falando de 1, 2 pontinhos, está falando de 20%, 15%, se pegar o estudo de 10 anos atrás, né. Então, nesse aspecto, né, esses setores que hoje vão fazer força contra a reforma, né,
precisam compreender melhor, né, de fato, que tem, de fato, né, essas questões mais estáticas, mas também tem a questão mais dinâmica, e dinamicamente todos ganham, né? Quem perde com a reforma tributária é quem hoje se apropria desses enormes custos de transação da economia brasileira, né? Quem é que se apropria? A gente sabe, né? Escritório de advocacia, contador, né, mesmo os cartórios, enfim. Né, a gente sabe que quem se apropria desses enormes custos de transação no Brasil hoje são um pouco, né, esses setores. Então, tem sim alguns perdedores. Né, mas eu diria que para 99%, né, da população, das empresas, né, no médio e longo prazo, a reforma tributária acaba, né, sendo benéfica. Né. Último comentário ainda nessa questão de economia política, setores, enfim, que eu queria fazer, né, é que, do ponto de vista setorial, né, nada me tira da cabeça, né, tem toda uma discussão aí, né, dentre os economistas mais heterodoxos, enfim, que o Brasil tem sofrido uma desindustrialização precoce, né, em relação ao nosso nível de renda per capita, enfim, e aí muitos jogam a culpa disso no câmbio e por aí vai, né. Eu sinceramente acho que o principal responsável pela desindustrialização precoce no Brasil é esse sistema tributário que a PEC 45 está tentando reformar. Porque, na prática, o Brasil exporta tributo. Né? Quando a gente vai lá e tenta exportar manufatura, como a incidência hoje é cumulativa e a compensação, né, por mais que você tenha lá crédito de ICMS, enfim, a compensação ela não é perfeita. Né? Muitas empresas têm esses créditos, mas esse crédito vale tanto quanto um lenço de papel. Né? Ela muitas vezes até lançam lá nos seus balanços, mas na prática ela nunca recebe aquilo. Né? Então, eu acho que, do ponto de vista de competitividade da indústria brasileira global, né, tem muita essa discussão, precisa de mais câmbio, não tem, enfim, o câmbio está hoje aí assim que a indústria brasileira, né, mesmo assim, não consegue se reerguer. Né, eu acho que, do ponto de vista desse debate de desindustrialização e manufatura, e emprego na manufatura, emprego de qualidade, né, a reforma tributária, né, também por, né, resolver esse problema, acaba também gerando esse aspecto positivo na economia brasileira. Dito de outro modo, se você acredita naquilo, né, que os economistas mais desenvolvimentistas heterodoxos colocam, e aqui sem juízo de valor, né, não vou, né, querer dizer se está certo ou errado, mas se você acredita nisso, né, você tem que defender a reforma tributária, porque a reforma tributária melhora, né, essa da PEC 45, ela melhora muito a competitividade da indústria manufatureira no Brasil e com isso possivelmente pode até reverter esse processo de desindustrialização precoce que a gente sofreu aí nos últimos 10, 15 anos. Olha, a gente já estourou o tempo, mas eu preciso fazer uma pergunta adicional aqui, vamos tentar ser breve, sobre o imposto único, a CPMF, seja lá qual a gente vai dar para isso. Como que seria simulável isso nesse arcabouço que você montou para analisar a PEC 45? Se seria possível, e se você tem um cheiro, eu sei que acho que você não fez esse estudo ainda, mas ele seria maior, menor, seria uma parte? Como que você pensaria a estrutura para fazer isso? Só, desculpa, pedir para ser breve, porque a gente já estourou o tempo, senão o pessoal aqui briga comigo. Não, acho que assim, só tentando também ser breve, né? Eu não fiz o estudo de fato, né? Conheço algumas estimativas que tentaram calcular qual seria a alíquota dessa super CPMF, né, caso você, de fato, introduzisse um imposto único para substituir toda a tributação indireta no Brasil. Né? Alguns chegam a alíquota de 1,5%, 2% por transação. Né? Só que esses estudos, né, ignoram que as pessoas podem mudar de comportamento por conta, né, dessa tributação, né, de 1,5% a 2% a cada transação. Né? Então, eu acho que a CPMF, né, quando o Brasil tinha um juro real de 15%, 20% ao ano, como era 20 anos atrás, né, uma alíquota de 0,38%, acabava não gerando tanta distorção alocativa. Né? E hoje, com a gente caminhando para ter juro real bem baixo por muitos anos, imagina uma tributação de 1,5% a 2% a cada transação, né? No crédito e no débito, não era só, né, num lado, nas duas pontas. Né? Então, eu acho que, na prática, né, não funciona. Essa questão de imposto único assim,
para usar uma frase de efeito para a gente concluir, que é terraplanismo tributário. Né? Não é à toa que no mundo todo, né, praticamente ninguém vai para esse modelo. Né? Acho que era isso. Só para finalizar, Braulio, eu te agradeço bastante pelo debate. Acho que é bastante necessário para a gente retomar crescimento econômico, voltar nessa agenda de reformas. A gente vê os dados só de fotografia, comparação internacional, como o Brasil tem uma distorção gigante nessa temática. Então, acho que para essa retomada pós-pandemia, voltar esse debate, você contribuindo bastante sobre o tema, bem relevante aqui do lado da XP, a gente levantar questionamentos, quais são os potenciais benefícios que nós vamos escolher ali no futuro e, principalmente, ilustrar, né, de que forma essa reforma pode ser benéfica para a sociedade como um todo. Então, fica aqui meu agradecimento. Vitinho, perdão pelo barulho. Perdão. Então, fica aqui meu agradecimento, Vitinho, Braulio, e até uma próxima. Obrigado, gente. Até mais. Bem, eu agradeço também vocês aí. Vitor, acho que você vai falar. Não, é só dar um tiro mesmo. Tchau, obrigado, Braulio. Não, legal, então. Bem, obrigado. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.